da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos ler a partir dos versículos 1, que nos diz o seguinte: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem pode dizer amém? Amém. Feche seus olhos. Querido Deus, eterno e magnífico Pai, em sua presença nós nos encontramos na tua casa, denominada casa de oração, e desta feita, neste culto de celebração da ceia do Senhor, e também associando o culto das primícias. Senhor, cada crente nesta noite veio a esta casa, acredito, com a intenção de te adorar, e quando nós te adoramos, o Senhor fala conosco. E agora, Senhor, vamos ministrar esta palavra, a tua palavra, e acredito que já estás falando, já falastes por aqueles que ministraram uma palavra rápida, que cantaram, que oraram, que apresentaram o seu trabalho a ti, e agora, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Por esta razão, prepare o nosso coração, Senhor, a nossa alma, a nossa mente, para que ela esteja cativa ao louvor da tua glória, ao louvor do teu nome, que aqui, Senhor, possamos desaparecer e o Senhor aparecer na nossa vida, porque tu és a estrela que brilha no meio do teu povo. Pai celeste,
ministre aos nossos corações, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Sente, meus irmãos, dando glória a Deus. Queridos, estamos diante de um texto muito forte, que vai tratar da unidade da igreja, vai tratar do amor fraterno e também da humildade necessária para cada cristão. E o apóstolo Paulo traz como exemplo o próprio Cristo, que foi o maior exemplo de humildade para a sua igreja. Pois bem, a igreja em Filipos, ela teve muitas características extraordinárias. Entre elas, era uma igreja cooperadora entre os irmãos, era uma igreja que tinha uma visão missionária. A gente lendo a carta aos Filipenses, nós vamos encontrar aquela igreja levantando oferta para o seu pastor missionário, que era o apóstolo Paulo, que na época estava preso em Roma e precisava dos cuidados daquela igreja. E ela chegou junto, trazendo donativos ou enviando por através de Epafrodito, o cooperador de Paulo, que levou as ofertas para Paulo, suprindo as suas necessidades quando ele estava em prisão. Uma outra coisa também que a igreja em Filipos apresentava era um amor fraterno, era uma amizade, uma comunhão que demonstravam no dia a dia por através da operação do Espírito Santo na vida da igreja. Mas Paulo tinha uma preocupação, e a preocupação de Paulo, ela foi contundente, porque apesar da igreja em Filipos ter muitas qualidades boas, mas ele sabia que existia problemas naquela igreja, e os problemas daquela igreja, bem como em todas as igrejas, desde o passado até o presente, era exatamente não só os problemas que vinham de fora para dentro, mas eram os problemas que aconteciam de dentro para fora. E talvez alguém pergunte: pastor, onde está isso? Está no texto. Está no texto. Quando Paulo expressa as suas expressões, que a gente vai entender por hora, que ele apresentava condições, mas ele também, na linguagem grega, apresentava um desejo. E o desejo que Paulo apresentava no texto era 4 pilares necessários que a igreja não podia viver sem eles, sem esses 4 pilares. Primeiro versículo, Paulo coloca a questão da exortação em Cristo, e ele dizia: se há
era necessário para a igreja, apesar dela, em Filipos, ter qualidades de uma igreja exortada, edificada, plantada nos ensinamentos de Jesus. Mas Paulo, ele alerta aquela igreja e traz para dentro de si algo que precisava ser constante e não esporádica, que era a exortação. Ou seja, aplicando para nós, a igreja não pode parar de ser exortada. E a gente sabe que ultimamente, permita-me dizer, meus irmãos, que a maioria dos cristãos estão absorvendo a filosofia da nova era, desta época, da pós-modernidade, onde o pastor, a doutrina da igreja, a doutrina da Bíblia Sagrada, ela não tem, ou elas não têm autonomia ou autoridade sobre a vida de cada cristão em particular. É o que muitas vezes estão absorvendo. Aí, quando a igreja é exortada biblicamente por através do seu pastor ou de alguém designado por ele ou pela própria igreja para tal, aí muitos não gostam, porque não queria ouvir isso, eu já sei disso, eu já obedeço isso, eu queria ouvir uma outra palavra. Mas a exortação na igreja não pode faltar. Não pode. Por que não pode? Porque o ser humano, de um modo geral, somos propensos a relaxar. Nós costumamos relaxar. Está tudo bem, mil maravilhas. A palavra de Deus não pode faltar na vida da igreja. Ela precisa ser exortada constantemente. Aí Paulo, ele diz para a igreja de Filipe, aquela igreja que abençoou a Paulo, que abençoava os irmãos, mas ele diz: se há exortação em Cristo, aí vem o segundo pilar, se há consolação de amor, consolação de amor, ou seja, Deus, que é o dono da igreja, ele exorta a sua igreja, que é exortar, é ensinar, e às vezes a exortação vem também por através do castigo. Está na Bíblia, lá em Hebreus, que Deus, ele castiga, ele repreende aquele a quem ele ama. Está no Apocalipse também, que ele repreende e castiga aquele que ele ama. Então a gente observa que Paulo, ele trouxe à tona para o entendimento da igreja em Filipos, que a mensagem dele estava firmada na triunidade, ou seja, exortação em Cristo. Quem é Cristo? A segunda pessoa da Trindade ou da triunidade. Quando ele diz consolação em amor, ele quer dizer as consolações para a igreja vêm por através do próprio dono da igreja, que é o próprio Deus. Está escrito no livro de João que Deus é amor. Então, quando Paulo se refere ao amor, ele está se referindo ao próprio Deus. Ele se refere a Cristo, ele se refere
ao próprio Deus, mencionando o amor, e ele se refere ao Espírito Santo. Ele disse: se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos. Então, observe que ele menciona o Filho, o Pai, o Espírito Santo e as pessoas. O afeto aqui entranhados, fala de entranhas, fala do que está dentro de cada cristão. Ele deve ser vivenciado com misericórdias. A igreja está me entendendo? Diga amém. Amém. Ou seja, meus irmãos, a mensagem de hoje, tratando-se de amor fraterno, de humildade e de exortação, ela está baseada no Pai, no Filho, no Espírito Santo e na igreja, que é feita de pessoas. Esse entranhado afeto, esse entranhável afeto, é a vida da igreja no dia a dia. Pastor, quer chegar aonde? Quero chegar exatamente na questão da comunhão, do amor fraterno. Paulo disse: havendo essa base fundamental de exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito e entranhados afetos e misericórdia, ele disse: completai o meu gozo, a minha alegria, o meu prazer, o meu contentamento, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Eu disse aqui a princípio que mesmo a igreja em Filipos, apresentando boas qualidades de cristãos, também falei para vocês que Paulo tinha duas preocupações: a preocupação dos embates que vinha de fora para dentro, que era as heresias, as doutrinas falsas que vinha de fora para dentro, porque na época já existia muitas seitas e heresias, como existe ainda na atualidade, e muitas vezes o crente está alicerçado na igreja, mas ele começa a ouvir doutrinas de outros que não têm compromisso com a palavra e passa a ensinar aquilo que está fora do Evangelho, fora da palavra. E isso vai minando a igreja, causando problema na igreja, e Paulo tinha essa preocupação. Aí ele disse, ou chama a atenção para que a igreja fechasse as brechas. E como a igreja deve fechar as brechas? Manter a comunhão de entranhados afetos. Pastor, seja mais claro, não estou entendendo a linguagem da Bíblia. A igreja precisa viver a verdadeira unidade orgânica do corpo de Cristo. Como assim, pastor? Olha, apesar da igreja em Filipe aparentar ser um exemplo, no versículo número 3, Paulo está dizendo: nada façais por partidarismo ou vanglória. Se Paulo coloca essa parte dentro da sua mensagem, isso indica que lá em Filipos tinha crente que estava causando divisão. Partidarismo significa divisão na igreja. E além do mais,
tinha aqueles que faziam as coisas para adquirir elogios próprios, para se tornar holofote, para se tornar a bola da vez. Aí Paulo, quando ele coloca a Trindade como base da igreja e o entranhado afeto e misericórdia dos irmãos uns para com os outros, ele agora diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Meus irmãos, como disse a princípio, todos nós somos tendenciosos a estar no pódio, a estar no destaque, no primeiro lugar. Mas a lição de Paulo com relação à humildade, ele disse: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Queridos, para a gente sair do nosso sentimento e absorver o sentimento de Cristo Jesus, é preciso viver exaltado, em comunhão, no amor de Deus e unidos uns com os outros, para não querer o destaque, para não querer a bola da vez, para não querer a vanglória. Isso aqui está sendo assim porque foi eu que fiz, foi eu que ensinei, foi eu que criei. E lá em Filipos tinha crente fazendo assim. Inclusive no final do capítulo, Paulo vai mencionar duas mulheres. Uma era Evódia e a outra era Sintique. Inclusive, dá-se a entender que existia o grupo de Evódia e o grupo de Sintique. E aí, quando o grupo de Evódia ia para o culto, o grupo de Sintique não ia, e vice-versa. Paulo, sabendo disso, ele disse: nada façais por partidarismo, nem por vanglória, mas tenha o sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus não veio para a terra dividir a igreja, ele veio formar a igreja, e por ela ele se entregou, dando a sua vida por nós. Então, cada crente, ele precisa absorver esse entendimento, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a gente possa colocar a mão no prato, comer da ceia. E a ceia, segundo Paulo escrevendo aos Coríntios, ela serve tanto para a salvação quanto para a condenação. Ou seja, se eu como da ceia dignamente por estar na presença do Senhor, como e bebo para minha salvação. Se eu como e bebo indignamente, sem eu estar dentro do crivo do Evangelho, dentro da doutrina do Evangelho, eu como e bebo para minha condenação. E aí a gente precisa fazer uma reflexão introspectiva e perguntar a Deus: Senhor, eu estou enquadrado na tua palavra? Se eu não estou, eu quero me enquadrar, eu quero me ajustar na tua palavra, para que esta mensagem ela não venha a me corrigir, mas a me prevenir, que eu não seja como alguns que foram lá na igreja em Filipos, mas que eu seja uma bênção nas tuas mãos. Meus irmãos, a gente precisa colocar essa palavra em prática. Em prática. Uma coisa eu quero dizer aqui, já para concluir, porque as vamos foram embora. Olha, a igreja de Cristo, todos sabem,
diferente, sim ou não? Parece que não, né? Parece que é todo mundo igual. Todo mundo é diferente. Ninguém aqui é igual. Como pessoas. Agora, como membros da igreja, nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos iguais. E aí, eu estudando alguma coisa a respeito de como ilustrar a situação para que a gente possa entender melhor o que é que a palavra de Deus quer nos trazer como ensinamento para que eu viva ela, de modo que o Senhor diga para mim: está certo, pastor Arcanjo, ou Arcanjo, está certo, assim você está certo. Por exemplo, os plantadores de batata inglesa, eles plantam a batata arruminha. Quando eles arrancam, sempre vem uma porção de batatas, umas maiores, umas médias, outras menores. São batatas ou são outra coisa? São batatas. Aquelas batatas, elas são acumuladas, muito acumuladas, nos sacos de 40 quilos, 50 quilos, até de 100 quilos. São vários tamanhos de batatas. Elas são batatas? Sim. Mas elas estão juntas, porém diferentes e não unidas. Elas estão juntas, mas não estão unidas ainda. Como assim, pastor? Porque cada uma está vivendo a sua particularidade. Agora, depois que você pega 2, 3, 10, 50, quantas quiser, bota para cozinhar. De casca, os tamanhos já são diferentes. Se você corta ela ou coloca inteira, elas continuam sendo batatas, com tamanho diferente, mas não estão ainda unidas. Depois que ela cozinha, a gente vai fazer um purê. Então, acabou as individualidades das batatas. Quem era grande não é mais, quem era pequena não é mais, quem era média não é mais. Agora só se tem a essência das batatas. A igreja do Senhor, ela é comparada a batatas. Se a gente entender a unidade orgânica da igreja e o que Paulo quis passar para a igreja, enquanto a gente está até junto como estamos aqui, juntos, mas estamos vivendo muitas vezes a nossa individualidade. Eu sou eu, tu é tu. Sim, como humanos, pessoas, famílias diferentes, cor diferente, razão social diferente, cultural diferente, e etc, e etc. Mas quando nós aderimos à chamada do Senhor para nos tornarmos membros da sua igreja, precisamos ter a ideia que agora não somos apenas batatas, nós somos agora o purê das batatas. Como assim, pastor? Nós nos unimos para vivermos entranhados afetos em Cristo, vivendo em misericórdia, e quando assim vivemos, a gente vai termos preocupações uns com os outros, sim ou não? Se o nosso irmão estiver bem, a gente está também. Se ele tem, a gente também tem. Se temos, ele vai ter também. Essa deve ser a visão da igreja em sentido espiritual. Queridos, se nós não aprendermos a viver mutuamente no Senhor, observando o princípio de Jesus, nós estaremos longe de sermos a igreja do Senhor e de fazermos a vontade de Deus. Então, leve o texto para casa, está na sua Bíblia, e leia, releia, mastigue, remoa essa palavra
e aí faz dela algo necessário para a sua vida, e que essas coisinhas que eu tenho, tu tem também. E muitas vezes a gente, ela não, ele não, eu sim, ela não, ele não, a gente vai mudar as nossas opiniões. É claro que eu não quero aqui generalizar as situações, porque na igreja nem todos são pastores, nem todos são evangelistas, nem todos são presbíteros, nem diáconos, nem auxiliar, nem membros só, nem congregados só. Isso aí é de praxe. Mas tem muitas outras coisas do dia a dia, na desenvoltura da igreja, que nós precisamos melhorar, tirar as picuinhas, as besteirinhas que a gente carrega, que muitas vezes o irmão não quer sentar perto de mim porque eu sou chato. Então deixa a chatice de lado, para que o irmão se aproxime de mim, para que a gente possa amar de verdade o amor de Deus, de uma forma que o mundo fora aí, ou aí fora, veja Deus na igreja dele. Muitos não estão vendo Deus na igreja dele, porque a gente está absorvendo coisas que não servem para a igreja. Então, que a gente possa entender o pouco que ouvimos, que muitas vezes estamos juntos, mas não estamos unidos. Não vale a pena somente estar juntos, precisamos nos unir a cada dia, porque isso faz parte da comunhão. Quem diz amém? Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.